Você já foi demitido na frente de 60 colegas às 8h04 de uma segunda-feira? Sem aviso, sem prévia, apenas um espetáculo de alguém tentando mostrar autoridade. Fui eu. 12 anos depois, fui dispensado como se fosse um estagiário que atrapalhou a ida ao café. Meu nome é Greg. Tenho 42 anos e moro em Naperville, Illinois. Trabalhei em uma empresa de médio porte nos arredores de Chicago. Um daqueles lugares que funcionam bem até alguém decidir inovar. Derek, o novo vice-presidente, tinha pouco mais de 30 anos e estava há 2 meses na empresa, ostentando um corte de cabelo de $900 e um fundo fiduciário mais volumoso que seu currículo. Naquela manhã, ele se apresentou na nossa reunião semanal como se estivesse prestes a receber um prêmio. Então ele deu o recado. Com efeito imediato, estamos eliminando funções obsoletas para otimizar as operações, disse, com o olhar percorrendo a sala como um vilão de cinema. Greg, sua função não está mais alinhada com nossa visão estratégica. As pessoas se mexeram nas cadeiras, algumas olharam para baixo. Eu permaneci imóvel, ainda não havia reagido. Não pisquei. Enquanto isso, tente imaginar de que país você estaria assistindo. Ele continuou falando. Algo sobre agilidade, preparação para o futuro, blá, blá, blá. Mas meus ouvidos filtraram as palavras. Tudo o que vi foram 12 anos de esforço, estresse e reinicializações de servidores às 3 da manhã, sendo substituídas para que alguém pudesse montar um PowerPoint sobre inovação. Levantei-me quando ele fez um gesto em direção à saída. Não fiz cena, não daria esse prazer. Mas cada passo em direção à porta parecia um soco no estômago em câmera lenta. Meu crachá ainda pendia no cinto, as chaves do escritório continuavam no bolso. As mesmas chaves que eu usava para abrir salas de servidores, unidades de backup e armários que metade da empresa sequer conhecia. As mesmas chaves que nunca perdi nem usei de forma inadequada. Ao passar pela sala de conferências, cruzei olhares com colegas, recém-contratados, analistas de TI, estagiários. Eles costumavam me perguntar coisas, me admirar. Agora pareciam apenas desconfortáveis, como se tivessem visto algo absurdo. Não disse uma palavra, apenas continuei andando. No estacionamento, sentei no carro por um instante, olhando para as chaves na mão. Pareciam mais pesadas que o normal. Não eram apenas metal, mas história e confiança. Eu conhecia aqueles sistemas como a palma da mão. Derek não tinha ideia do que acabara de desligar e descobriria em breve. Girei a chave na ignição e saí sem olhar para trás. Não fui direto para casa, apenas comecei a dirigir. Não importava o destino. Rodovia, ruas secundárias, qualquer lugar. Eu precisava de espaço para pensar, respirar, sem as paredes daquele escritório me pressionando. O curioso é que eu não estava irritado por ter sido demitido. Não mesmo. Eu estava irritado com a forma como Derek fez isso. Como se eu fosse apenas um item a ser preenchido em seu discurso sobre a nova era. Ele não tinha a menor noção do que eu realmente fazia pelo lugar. Na verdade, a maioria das pessoas não sabia. Eu cuidava das coisas que ninguém queria entender. Segurança de rede, contratos com fornecedores, tempo de atividade do servidor, formulários de conformidade que ninguém lia, mas que poderiam nos prejudicar se ignorados. Mantinha tudo funcionando de forma silenciosa e eficiente. Meu celular vibrou no porta-copos. Teleconferência com um fornecedor. Sincronização semanal que eu fazia toda segunda-feira. Derek provavelmente havia esquecido que existia. Deixei tocar, não era mais problema meu. A tela ficou preta. De repente, uma parte inteira da minha vida caiu na caixa de entrada de outra pessoa. Mas essa pessoa estava perdida. Derek achou que tinha ligado a engrenagem certa. O que ele não percebeu é que eu construí aquela engrenagem e agora ele estava operando às cegas. Não seria mesquinho. Nada de terra arrasada, não mudaria senhas nem apagaria arquivos.
mas também não forneceria um mapa. Se ele quisesse agir como se eu não importasse, podia aceitar isso. Virei em uma rua lateral, passando por bairros que mal notava. Meu orgulho não estava ferido pelo trabalho em si, mas pelo desrespeito. 12 anos na linha, apagando incêndios antes que alguém percebesse a fumaça, e ele agia como se eu fosse um peso morto. Finalmente, parei em um antigo restaurante que frequentava depois dos turnos da noite. O lugar não havia mudado. Ainda cheirava a torrada queimada e óleo de fritura. Entrei em uma cabine, pedi um café preto e voltei ao carro enquanto ele passava. Havia uma pasta no banco do passageiro, com cópias de contatos de fornecedores, diagramas de sistemas, topologias de rede, tudo que eu mantinha atualizado por precaução. Derek nem sabia que aquela pasta existia. Abri, folheei algumas páginas e precisei rir. Ele estava perdido. Percorri meus contatos e escolhi um, Carl. Ele trabalhava para um dos nossos fornecedores. Costumávamos tomar algumas cervejas depois das reuniões. Um sujeito gente boa. Liguei. Ele atendeu depois de 2 toques. Greg, droga. Não esperava receber notícias suas. Eu disse, sorrindo ao telefone. Só queria dar uma olhada. Talvez seja bom mantermos contato. Foi assim que deixei a conversa com Carl. Nada muito pesado, sem dramas, sem ressentimentos, apenas um lembrete discreto de que eu ainda estava por perto e, de certa forma, no controle, quisesse Derek saber ou não. Na manhã seguinte, sentei à mesa da cozinha, tomando o mesmo café morno direto da cafeteira. Esqueci de limpar ontem. A pasta do carro estava aberta ao meu lado. Páginas sinalizadas, senhas riscadas, anotações antigas de fornecedores nas margens. Eu não buscava nada específico, apenas observava as peças se encaixarem. Então, meu antigo telefone corporativo acendeu. Mantinha-o ligado por hábito. Ainda tinha as credenciais sincronizadas. Quando vi o nome Derek na tela, não hesitei. Atendi como se fosse uma chamada de spam. Greg falando. Por que diabos suas credenciais ainda me impedem de acessar os fornecedores? Sua voz já estava tensa. Ele tentava se controlar. Você precisa perguntar ao RH ou à segurança, disse categoricamente. Não estou mais na empresa, lembra? Poderia pelo menos ter deixado instruções. Não me pediram. Me mandaram embora. Silêncio. Então a linha caiu. Mais tarde, naquela manhã, notificações do Slack começaram a aparecer no meu laptop. Eu ainda tinha acesso de convidado a alguns canais internos. O primeiro erro de Derek. Ele não me havia removido dos antigos tópicos de TI. Recostei-me e observei enquanto a situação começava a se deteriorar. Alguém consegue acessar a unidade de fornecedores? Por que todas as árvores de credenciais estão com erros? E-mails travados? Que diabos está acontecendo? Continuei rolando a tela, tomando meu café. Algumas pessoas tentaram resolver o problema. Derek interrompeu tudo no meio do caminho, dando palpites mal formulados. Alguém teve que avisá-lo para parar de ignorar o painel de administração. Ele estava acionando loops de sincronização recursivos. Foi aí que percebi o que havia feito. Tentou contornar manualmente os bloqueios do sistema. Grande erro. Sem compreender as árvores de configuração, provocou um loop que paralisou o servidor de e-mail. O correio interno travou. O acesso às unidades compartilhadas desapareceu. Em 1 hora, a empresa inteira ficou sem acesso. Eu não me movi, não mandei mensagens, não liguei. Então, Carl me mandou uma mensagem. Acabei de receber uma ligação de pânico da sua antiga equipe. Eles não conseguem acessar o portal de conformidade. Derek dizia que estava resolvendo. Dei um sorriso irônico e respondi, deixe que ele cuide disso. Ao meio-dia, Derek tentou ligar novamente. Ignorei. Ele ainda não sabia, mas seu primeiro grande fracasso já estava acontecendo. A melhor parte? Eu não havia feito absolutamente nada. Apenas não estava lá para consertar. Mais tarde, naquela tarde, enviei a Carl um PDF higienizado,
da planilha de contatos do fornecedor, faltando alguns detalhes essenciais, o suficiente para manter a situação instável. Na quarta-feira de manhã, Derek já começava a perder o controle. Eu estava na varanda com uma segunda xícara de café quando recebi a primeira mensagem de um amigo do setor de folha de pagamento. Ei, Greg, você se lembra do login de back-end da ferramenta de impostos? A equipe do Derek não consegue acessar. O financeiro está perdendo o controle. Não respondi. A ferramenta não era baseada em nuvem. Rodava em um sistema antigo que eu criei anos atrás porque ninguém do financeiro conseguia lidar com os relatórios. O login nem estava no cofre de senhas para o qual Derek se gabava de ter migrado. Estava na minha memória e ali permaneceria. Derek tentou ligar 2 vezes naquela tarde. Mandou e-mail. Depois, uma mensagem urgente no Slack. Deixei todas sem ler. Eu sabia o que ele estava fazendo. Rondando fornecedores, perseguindo contatos antigos, provavelmente exigindo ajuda de pessoas que mal conheciam os sistemas. Ele não havia contratado um substituto. Achava que não precisava. Um sujeito arrogante. Imaginou que poderia automatizar tudo com um aplicativo e alguns estagiários. Então recebi um e-mail que me fez parar e pensar. Era de Amanda, uma das nossas analistas, agora na Titan Core, uma das maiores concorrentes. Assunto: interessada em conversar. A mensagem dela foi curta e cordial. Disse que tinha ouvido sobre o que aconteceu, precisavam de alguém com ampla experiência em infraestrutura e se lembrou de como eu havia assumido a maior parte do back-end da empresa sem nunca receber crédito. Tentador, sim, mas eu ainda não havia terminado com Derek. Na mesma noite, ele enviou um e-mail em massa para a empresa. Vi a mensagem aparecer em um tópico privado do Slack, ao qual eu ainda tinha acesso. Como parte de nossos esforços contínuos de modernização, estamos enfrentando dificuldades temporárias de crescimento. Agradecemos sua paciência enquanto continuamos a otimizar as operações para o sucesso futuro. Tradução. Tudo estava pegando fogo, mas, por favor, ajam como se estivesse tudo sob controle. Minha antiga equipe teve um dia de diversão. Alguém postou um meme de um cachorro tomando café em uma sala em chamas. Outro comentou: simplificando as operações. Ninguém sabe onde estão os dados de conformidade. Não respondi. Apenas observei o desenrolar da situação. O orgulho de Derek não estava à mostra. Estava sangrando na frente de todos. Ele não conseguia admitir que estava se esforçando demais e eu sabia exatamente o quanto ele poderia se complicar. Na manhã seguinte, comecei a receber ligações de fornecedores. Olá, Greg! Só queria saber quem é o novo ponto de contato para registros de auditoria. Ei, nossa fatura foi devolvida. Alguém mais está cuidando da conformidade agora? Respondi de forma curta. Você precisa verificar com o escritório do Derek. Só isso. Nada mais. As fissuras não estavam apenas surgindo, estavam se espalhando como teias de aranha. Eu não estava apenas observando o caos, estava deixando a panela ferver sozinha. A primeira rachadura de verdade se transformou em um buraco naquela manhã de sexta-feira. Eu estava na metade de uma corrida quando meu telefone vibrou incessantemente. 5 chamadas perdidas, 3 mensagens de texto, todas de pessoas que eu não havia ouvido há semanas. Quando finalmente conferi as notificações, vi o assunto que me fez sorrir. Falha urgente em auditoria de segurança, revisão regulatória acionada. Meu maior cliente, Vection Tech, havia enviado uma notificação formal. A empresa não havia realizado uma verificação de segurança obrigatória que eu havia programado pessoalmente para ser renovada automaticamente a cada trimestre, até que Derek a agilizasse. Agora, a verificação estava 6 semanas atrasada e o descuido disparou uma auditoria automática. Derek estava em apuros. 1 hora depois, meu telefone tocou novamente. Número desconhecido, atendi. Greg, aqui é Sharon, disse uma voz firme e controlada. Ela era a CFO. Escute,
Sei que você não está mais conosco, mas há alguma chance de acessar os antigos registros de conformidade? Estamos em sérios apuros. Tomei um gole d'água e esperei. Desculpe, Sharon. Meu acesso foi revogado, lembra? Você vai ter que passar pelo Derek. Derek nem sabe o que pedir. Metade da documentação faz referência aos seus protocolos. O jurídico está arrancando os cabelos. Que pena, disse eu, mantendo o tom neutro. Gostaria de poder ajudar. Clique. Fiquei ali com o telefone na mão, absorvendo o momento. 12 anos de trabalho invisível. Agora todos percebiam a importância disso. Naquela tarde, o problema já havia se espalhado. Derek tentou improvisar alguma desculpa para o cliente, mas seus e-mails vazaram. Minha antiga equipe me enviou capturas de tela. Metade da empresa agora sabia que Vexon estava prestes a rescindir. O jurídico começou a vasculhar o backlog de conformidade. O problema era que a maioria dos sistemas estava conectada por scripts que eu havia escrito anos atrás, cuidadosamente e manualmente, com a documentação adequada. Quando Derek tentou simplificar, quebrou os elos. Não havia solução rápida. Então, recebi uma ligação de Paul, um consultor externo que já havia feito auditorias de risco conosco. Greg, disse ele, você está vendo o que está acontecendo aí? Ouvi alguns trechos, respondi. A Vexon está pronta. Eles estão desligando tudo, não conseguem verificar um único documento. Estruturas inteiras de conformidade ruíram. Derek está perdendo a cabeça em todas as reuniões. Sorri. Pequeno, silencioso, satisfeito. Acho que a modernização não saiu como planejado. Paul riu baixinho. Você acha que eles vão sobreviver? Não, respondi. Desta vez, não. À noite, o anúncio veio a público. Vexon rescindiu formalmente todos os contratos. O preço das ações começou a cair antes mesmo do fechamento do mercado. A modernização de Derek se tornou tendência no LinkedIn, pelos motivos errados. Então veio a ligação final. Número desconhecido de novo. Atendi. Sr. Greg, disse uma voz feminina, firme e séria. Aqui é Karen, do conselho. Precisamos esclarecer o que deu errado com nossos sistemas. Não hesitei. Essa era uma pergunta para Derek. Ele está no comando das operações agora. Antes que pudesse responder, desliguei. Derek finalmente percebeu a profundidade do problema e eu não havia movido um dedo. O telefone tocou novamente. Desta vez, reconheci o número. Derek finalmente decidiu enfrentar a situação. Deixei o telefone tocar 2 vezes antes de atender. Greg, sua voz saiu nervosa. Você precisa consertar isso agora. A diretoria está me pressionando. Vexon se foi e o jurídico age como se eu tivesse incendiado o prédio. Mantive a voz firme. Parece que as coisas estão indo bem. Isso não tem graça, ele disparou. Você sabe muito bem que essa bagunça é sua. Deixou buracos por todos os lados. Não documentou nada. Soltei um suspiro baixo e recostei na cadeira. Derek, a diretoria já me ligou. Estão fazendo perguntas para as quais você deveria ter respostas. Se você não está pronto para o trabalho, a culpa não é minha. Ele ficou em silêncio por um segundo e depois mudou de tática. Greg, qual é? Você está aqui há mais tempo que qualquer um. Não deixe este lugar desmoronar só para provar um ponto. Você se importava com esta empresa. Eu me importava, eu disse, até que a empresa parou de se importar comigo. Você está punindo todo mundo só para se vingar de mim. Não, respondi, mantendo o tom frio. Não estou fazendo nada. Você me demitiu, você me expulsou. E agora está irritado, porque a máquina que você não entende não funciona sem quem a construiu. Ele disparou novamente, elevando a voz. Você se acha algum tipo de herói? Você nos deixou no escuro. Eu saí limpo, eu disse. Você nunca pediu uma transição. Nunca se sentou comigo. Fez um show para me demitir, lembra? Aquele foi o seu grande momento de liderança. Você não é melhor que eu. Não preciso ser, eu disse, mas eu era melhor no trabalho. Ele não respondeu. O silêncio se estendeu. Você arriscou o emprego das pessoas para inflar seu ego.
acrescentei. E agora a empresa está sofrendo por causa disso. Quando ele falou novamente, parecia menor. Eu não esperava que tudo desmoronasse tão rápido. Esse é o problema, Derek, eu disse. Você não esperava nada. Achava que era só aparência. Ele suspirou longamente, frustrado, derrotado. E agora? Agora? Perguntei, levantando-me. Você responde ao conselho, não a mim. Encerrei a ligação antes que pudesse acrescentar mais. 2 minutos depois, meu e-mail tocou. Oferta da Titan Core, formal desta vez. Muito dinheiro. Nenhuma entrevista, apenas uma vaga de consultoria me esperando, com meu nome já escrito. A bagunça ainda estava ativa e Derek era quem segurava os fósforos. Nem precisei terminar de ler a oferta. O departamento jurídico da Titan Core me explicou tudo. Contrato de consultoria mínimo de 6 meses, controle total da recuperação da infraestrutura por parte deles. Além de bônus de retenção se eu conseguisse estabilizar o que a bagunça do Derek quase havia destruído. Cliquei em responder, digitei uma palavra e aceitei. Era isso. Nada de reuniões, rodeios ou sorrisos falsos fingindo que estávamos avançando juntos. Apenas uma oferta real de pessoas que entenderam o valor do que eu tinha a oferecer e não foram tolas o suficiente para descartá-la. 1 hora depois, eu estava na varanda com o laptop aberto, o sol se pondo, quando a notificação apareceu. Derek Simmons renuncia. Em meio à crise tecnológica, a foto dele estava ali. Gravata frouxa, olhar vazio, queixo tenso. A manchete não amenizou o golpe. O artigo deixou claro: falha regulatória, grandes perdas de clientes, queda nas ações, pânico generalizado. O conselho já buscava um substituto. Recostei-me e observei o caos se desenrolar à distância. O mesmo sujeito que entrou desfilando naquela reunião de segunda-feira, como se fosse a versão 2.0 de Steve Jobs, agora não passava de uma nota de rodapé em uma história de fracasso. Os contratos que eu mantinha firmes se foram. Fornecedores desistiram. Clientes desistiram. Equipes de suporte estavam exaustas tentando consertar danos que não causaram. Tudo porque Derek achava que liderança significava cortar custos e se exibir diante de uma plateia. Agora não havia mais plateia. Só silêncio e um rastro de sistemas quebrados atrás dele. Eu não me arrependi nem um pouco. Esse era o preço da arrogância. Peguei meus documentos de integração da Titan Core e comecei a analisar os gráficos de infraestrutura. Estavam uma bagunça. Diferente do que eu estava acostumado, mas familiar o suficiente para ser consertável, reconstruível. Desta vez, faria isso com mais inteligência, autoridade e com pessoas que reconheciam o valor do trabalho de base antes dos holofotes. Meu telefone vibrou novamente, desta vez uma mensagem da Amanda. Simples, direta. Bem-vindo a bordo. Vamos fazer valer a pena. Sorri, fechei o laptop e me levantei. Greg Lawson, ex-administrador. Não, esse cara já era. Agora, eu era quem comandava os projetos, a quem recorriam quando tudo estava em jogo. E desta vez, não estava apenas nos bastidores. Essa história nos mostra que o valor de um profissional, muitas vezes, não é percebido até que ele se ausente. Greg, com anos de dedicação invisível, demonstra como o conhecimento técnico profundo é essencial para o funcionamento de qualquer empresa. O caos, causado pela falta de planejamento e arrogância de Derek, evidencia que liderança sem compreensão do trabalho de base pode gerar consequências devastadoras. Além disso, a narrativa reforça que respeito, paciência e reconhecimento não são apenas gestos de cortesia, mas fatores estratégicos que garantem estabilidade e continuidade. A diferença entre uma liderança eficaz e uma gestão superficial fica clara. Não basta ter cargo ou aparência de autoridade. É preciso entender, apoiar e valorizar quem mantém as engrenagens funcionando diariamente.
Greg observa esperar e age de forma ética, mostrando que poder e influência também podem ser exercidos com inteligência silenciosa, sem recorrer à vingança direta, e que conhecimento aliado à paciência é uma força capaz de transformar situações críticas em oportunidades. A principal lição que podemos tirar dessa história é que subestimar profissionais essenciais e ignorar o conhecimento prático de quem mantém a empresa funcionando pode levar a falhas catastróficas. Derek tentou modernizar sem entender os sistemas, mostrando que arrogância e pressa podem causar prejuízos irreversíveis. Greg, por outro lado, demonstra que competência, paciência e tomada de decisões estratégicas silenciosas podem virar o jogo a favor de quem é valorizado pelo conhecimento e experiência. A história nos ensina também sobre a importância de documentação, comunicação e reconhecimento do trabalho de base. Sem isso, qualquer estrutura, por mais moderna que pareça, corre o risco de desmoronar. Além disso, reforça que oportunidades podem surgir quando sabemos nosso valor e não nos deixamos envolver pelo desrespeito alheio. A ética profissional e a calma estratégica, mesmo em momentos de injustiça, podem transformar um cenário caótico em vantagem pessoal e profissional, garantindo que a expertise real seja finalmente reconhecida. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Greg, teria sabotado Derek ou simplesmente deixado a situação se desenrolar? E qual decisão de Greg você acha que mudou mais o rumo da história? Não consertar nada ou aceitar a oferta da Titan Core? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Gostou da história? Curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe mais histórias de tensão, vingança e inteligência silenciosa no mundo corporativo.